Fala pessoal, tudo bem? Ricardo Luiz. Hoje eu estou trazendo uma dica aí sobre a rede monofásica, bifásica e trifásica. Isso foi uma dúvida de um colaborador de São Paulo, de Campinas e de Bauru, tá ok? Vamos para a tela, o vídeo está muito bacana. Olá, Ricardo Luiz, e hoje a gente vai ter uma videoaula sobre rede monofásica, bifásica e trifásica, corrente alternada. Essas três são as mais conhecidas, tá, em campo. Então, vamos conhecer como que faz a medição, tá, pelo alicate amperímetro nessas redes. Vamos conhecer o nosso alicate amperímetro. Aqui tá as 4 funções padrão, tá, desse alicate amperímetro da Fluke. A primeira é como a corrente alternada, que a gente usa o alicate amperímetro para monitorar a corrente, tá, do cabo, tá ok? A segunda é a resistência ohms. É o mais conhecido como medir, né, resistência, medir continuidade. A terceira é a tensão contínua, baterias, transformadores, tá? Isso vai ser em outra aula. A nossa hoje é a tensão alternada. Esse vídeo é dedicado à tensão alternada. No alicate amperímetro, com as pontas de prova, a gente consegue medir tomadas, qualquer rede elétrica, borneiras, tá bom? Na função alicate amperímetro, tá, a gente consegue monitorar a corrente elétrica que está passando em um cabo. Conforme a foto, essa parte vermelha é a parte do alicate. Você aperta o botão, coloca o cabo dentro e a gente consegue monitorar a corrente, tá, que está passando nesse cabo. Muitos técnicos têm o costume, tá, de medir 2 cabos, mas não dá, tá bom? O correto é medir um cabo só, conforme a foto. Se você coloca 2 cabos, ela dá 0. E você pensa que está com problema seu alicate amperímetro. Então o correto, se tem 2 fases ou 3 fases, é medir uma de cada vez. Na rede monofásica, tá, a gente tem a fase em neutro, tá? Só que nesse caso, tá, essa rede ela só usa a tensão 110 volts. Na rede bifásica, a gente tem fase neutro, corrente alternada. Então vamos lá. Para a gente medir, tá, a rede bifásica, tá, a gente mede fase e fase dá 220, com a outra fase a gente mede também fase dá 220. Se você medir neutro e qualquer uma dessas 2 fases, tem que dar 110. O cabo terra é o cabo de proteção, tá, contra surtos. Esse cabo ele não pode ser usado como neutro, tá ok? Ele é um cabo que ele é exatamente só para proteção, tá, de surtos na rede, tá ok? Evitar que o técnico tome um choque na lata de um equipamento, ou num quadro elétrico, ou em um equipamento que está aterrado, tá ok? Então, a nossa rede, tá, bifásica, ela é fase neutro, tá ok? Aqui a gente tem um quadro bifásico. Do meu lado esquerdo, na parte de cima, temos a entrada da concessionária, o DR e a distribuição para os disjuntores. Do meu lado direito, eu tenho o terra, o barramento do terra. Do lado esquerdo, o barramento do neutro. Na rede
trifásica 220 alternada, a gente tem fase, 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 neutro. Tá ok? Nessa rede, tá? A gente tem as siglas RST. Se eu medir R com S dá 220, S com T 220 e T com R 220. Essas três fases, ela tem que dar a mesma tensão. Ela pode ter uma alteração, tá, de fase, tá ok? Perdão, uma alteração, tá, de tensão. Pode ser para menos ou para mais. Se for muito para menos, o equipamento não funciona. Se for muito para mais, o equipamento pode queimar. Tá ok? Quando eu vou medir o nêutron com as fases RST, as três fases na rede trifásica 220, ela tem que dar 127 volts. Tá ok? Ela pode variar também a tensão para mais ou para menos. Tá ok? Uma dúvida bastante, tá? Se você medir essas três fases RST e alguma delas, tá, dá uma alteração, uma variação muito baixa, tá? O problema pode ser da concessionária ou de um transformador, tá bom? Que você vê bastante indústria recebendo 13 mil volts, tem um transformador que altera para trifásico 220. Tá ok? Então tem que ficar bem atento nesses detalhes. Na rede trifásica 380, a gente também tem o RST. Se a gente medir R com S 380, S com T 380, T com R 380, nas três fases pode ter variações para mais ou para menos, tá bom? Mas nunca dá zero, tá? Nunca dá uma variação muito baixa ou muito alta, tá ok? Se tiver, é um problema da concessionária ou de um transformador. Se você medir o nêutron com as três fases, ela vai dar 220. Não tem como ela dar 110 ou ela dá 380 com o nêutron, tá bom? Então sempre ela vai dar 220, pode variar de tensão para mais ou para menos também, tá ok? Vamos conhecer o quadro, tá, trifásico. No quadro trifásico temos o disjuntor geral, o barramento que alimenta os disjuntores, a proteção, tá, da entrada da energia. Aqui vemos, a gente consegue verificar que tem um barramento do terra e um barramento do neutro, tá ok? A mesma coisa, tá? Não pode utilizar o terra como neutro. Vamos conhecer também, tá, como medir a corrente alternada no disjuntor. Nesse caso aqui, tá, eu tenho um disjuntor e cada fase dele está dando 10 amperes pelo alicate amperímetro. E meu disjuntor é de 20 amperes. Ele está correto ou está errado? Ele está correto. Ele está dimensionado até um pouco mais, porque o disjuntor, as três fases dando 10 amperes, não quer dizer que eu tenho 30 amperes passando pelo disjuntor. O disjuntor, ele está passando por ele 10 amperes a cada polo. Então, meu disjuntor, eu posso dimensionar ele para 15 ou para 20 amperes. Tá bom? Só lembrando, tá, que todo disjuntor para ar-condicionado tem que ser a curva C. Tá ok? Então, hoje, a gente aprendeu a rede monofásica, trifásica, tá ok? O alicate amperímetro, tá? E como medir a tensão pelo alicate amperímetro e dimensionar o disjuntor correto. Tá ok? Muito obrigado.